Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de demonstrar a equação de estado de um gás ideal. Então, para isso, suponha que a gente tenha uma caixa com volume V e tenham N partículas aqui dentro, onde essas N partículas não interagem entre si, ok? A gente sabe que a pressão no sistema termodinâmico, é igual a menos a derivada da energia livre de Helmholtz em relação ao volume, a derivada, mantendo a temperatura fixa. Como a gente calcula a energia livre de Helmholtz, a gente calcula a função de partição do sistema, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, calcular a função de partição do sistema é o somatório dos fatores de Boltzmann para cada microestado, para cada microestado de energia. No caso, esse S aqui está somando em todos os microestados possíveis, ok? Onde ES é o somatório da energia de cada uma das partículas, seja de 1 até N, está aqui. Beleza. Então eu posso substituir. A exponencial da soma é a multiplicação das exponenciais, certo? Eu posso pegar essa multiplicação, esse produtório, né? E passar para fora do somatório. E fica essa soma aqui. Onde essa soma aqui é a função de partição de uma única partícula. Concordam comigo? Porque EI é a energia de uma partícula em todos os microestados possíveis. Então, é a função de partição de uma única partícula. E isso é verdade porque as partículas não interagem entre si. A energia dela depende só dela mesma, que é um gás ideal. Então, eu coloquei aqui Z1 de uma única partícula. Porém, não existe uma diferença de uma partícula para outra. Então, isso aqui é como se eu multiplicasse Z vezes Z vezes Z vezes Z. Então, fica Z1 na N, porque são N partículas. Ok? Então, o que a gente precisa então encontrar é a função de partição de uma única partícula e elevar a N. Vamos fazer isso. Para isso, a gente monta qual é a newtoniana de uma única partícula. Ora, a partícula não tem interação entre ninguém, então basicamente é só sua energia cinética, onde a energia cinética é P quadrado, momento ao quadrado sobre 2M, certo? Só que esse P quadrado tem que levar em consideração os três eixos, né? Vou chamar aqui x, y, z. No caso eu estou chamando x de 1, y de 2 e z de 3. Então, é P1 quadrado mais P2 quadrado mais P3 quadrado sobre 2M. E a função de partição que antes era um somatório dos fatores de Boltzmann, certo? Como agora a gente está num domínio discreto, entre aspas, né? Discreto? Não, é contínuo entre aspas, certo? Já explico por que é contínuo entre aspas. A gente pode fazer uma integral. Ok? Uma integral. Uma integral em todas as posições, certo? E em todos os momentos. Ok? Então tá aqui, ó, fator de Boltzmann, somatório agora é uma integral em relação a todas as posições e todos os momentos. Só que eu estou dividindo pelo fatorial de n. Por quê? Porque trocar uma partícula com a outra não é a mesma coisa, né? Porque as partículas elas são indistinguíveis. Então eu estou dividindo por fatorial de n. E ainda estou dividindo pela constante de Planck ao cubo. Por que isso? Porque o fator de Boltzmann, a função de partição, desculpa, ela é adimensional. Ok? Ela é dimensional. E a gente sabe que pela inequação de Heisenberg, a incerteza no momento vezes a incerteza da posição
ele é maior ou igual a H cortado sobre 2. Certo? Então, o produto de momento com posição tem unidades de H, certo? De constante de Planck. Então, eu estou dividindo pela constante de Planck ao cubo, porque são 3 produtos de posição e momento. Isso aqui é para deixar adimensional. E além disso, cada vez que eu multiplico ΔP com ΔQ aqui, eu estou adicionando uma incerteza de H na faixa aqui da constante de Planck. Então eu tenho que dividir por esse valor para tirar o valor da incerteza que isso aqui está adicionando a minha soma. Então tem esses dois motivos de dividir pela constante de Planck ao cubo. Então, continuando. Agora eu dividi uma integral para as partes em relação às posições, certo? Aqui em relação à posição. E um termo e uma integral para cada termo dos momentos, certo? Isso aqui vira isso aqui, e eu percebo que não existe diferença dessa integral para essa integral para essa integral. Certo? Eu posso chamar aqui P1 de P2 e fica exatamente igual a essa integral. Eu posso chamar P2 de P3 e fica exatamente igual a essa integral. Então, isso aqui equivale a essa mesma integral ao cubo, que é o que está aqui, ó, ao cubo. Beleza? Isso aqui nada mais é que o volume da caixa, certo? Isso aqui é o volume da caixa, certo? Porque eu estou integrando em todo o espaço. Isso aqui dá o volume da caixa. Isso aqui é uma integral de Gaussiana em todo o espaço, certo? E a gente sabe que a integral de uma Gaussiana em todo o espaço tá aqui, ó, é raiz de π dividido por alfa, onde alfa é o termo multiplicando a constante de integração ao quadrado. Não é constante, a variável de integração ao quadrado. No caso, alfa, que é beta sobre 2m. Certo? Então, eu basicamente fiz que é raiz de π sobre beta 2m. Tá aqui, ó. Só que é ao cubo, porque essa integral tá ao cubo. Legal? E daí eu basicamente só coloquei aqui, o h para dentro como h ao quadrado. Certo? Porque tem que tirar a raiz aqui. E o ao cubo vem aqui para fora, né? Então ficou esse termo aqui, ó. Certo? E a raiz é a mesma coisa de meio. Então por isso que ficou 3 meios. Portanto, esse aqui é a função de partição de uma única partícula. Esse é uma única partícula de um gás ideal. É isso aqui. Porém, a função de partição total é a função de partição de uma única partícula elevada a n. Então dá isso aqui, ó, porque é isso aqui elevado a n. Né? Isso aqui elevado a n. Vem para aqui, certo? Bom, agora a gente está pronto para calcular a energia livre de Helmholtz. A energia livre de Helmholtz é definido por essa expressão, menos 1 sobre beta, logaritmo na base E, ln de z, da função de partição. E a pressão é menos a derivada da energia livre de Helmholtz pelo volume, mantendo a temperatura e o número de partículas constante, certo? Porque a energia livre de Helmholtz é uma função do volume, da temperatura e do número de partículas, né? Então tem que garantir que esses termos fiquem constantes. Isso aqui é menos a pressão. O que faz sentido, porque a energia livre de Helmholtz é a energia livre para realizar efetivamente o trabalho. Então a derivada dela com o volume realmente tem que ser a pressão. Ora, substituindo esse F aqui, eu fico com esse termo aqui, esse negativo com esse negativo dá positivo. 1 sobre beta. Beta é uma função da temperatura.
Como a temperatura é mantida constante, eu posso tirar para fora a derivada. Então, fica essa expressão a nossa pressão. Fica 1 sobre beta vezes a derivada de ln de Z sobre V, mantendo a temperatura e o número de partículas constantes. Legal? Então, vamos calcular quanto vale o logaritmo de Z. Ora, logaritmo de Z. Faço o logaritmo. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, certo? Só que eu vou derivar em relação ao volume, mantendo a temperatura e o número de partículas constantes. Então não importa o que tem temperatura e o que tem. Lembrando que beta é uma função da temperatura. Não me importa o que tem beta e não importa o que tem part n nesse logaritmo no momento que eu passar por uma soma. Então perceba que eu posso pegar simplesmente esse termo aqui. Vai ficar ln de v elevado a n. Esse v elevado a n está aqui, né? Mais um ln de uma constante, vamos chamar de A, não de uma constante, de uma função que depende de t, depende de n, certo? Que é o resto desses termos aqui que eu vou ter. Mas não me importa para a derivada, então eu vou chamar esse termo aqui de uma constante, que é uma função de t, é uma constante em relação ao volume, tá? Não é uma constante, mas uma constante que é uma função da temperatura e do número de partículas. Eu posso passar o n para cá, propriedade do logaritmo, fica assim a função, certo? E agora eu estou pronto para aplicar a fórmula. Ora, eu vou derivar com relação ao volume, mantendo a temperatura e o número de partículas constantes. Ou seja, quando eu derivar, vai ser a derivada da soma, então vai ser a derivada desse termo e desse termo, que está aqui. Esse termo aqui é constante em relação ao volume, certo? Porque não depende do volume. Então vira zero. E a derivada desse termo aqui, o n sai para fora, então apareceu aqui, vezes a derivada de ln de v sobre v. A derivada de ln de v em relação ao volume. E a derivada de ln de x, por exemplo, é 1 sobre x. Então é isso que eu fiz, ficou 1 sobre v, ficou n sobre v. Logo, a gente sabe que a pressão... Opa, não vai aparecer, né? Deixa eu arrumar aqui. Logo, a gente tem essa expressão aqui. Que isso aqui é a derivada com relação ao volume de ln de z. Mantendo a temperatura e o número de partículas constantes. Isso aqui, certo? Então, é n sobre v. Então, eu substituo tudo isso aqui por n sobre v. E a gente sabe que beta é 1 sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então, substituindo esse termo e esse termo, nós obtemos que P é igual a KTn sobre V. Passando o V para cá, a gente obtém a famosa equação de estado, função de estado do gás ideal, certo? PV igual a NKT. Então, essa foi a derivação a dedução, a prova desta equação, ok? Espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários.